e Herbert, atacante, vindo do América de Natal. Ponte e Elvis acertam renovação de contrato para 2026. Camisa 10 fica no Moisés Lucarelli para as disputas do Paulistão, Série B e Copa do Brasil. Guarani treina de hoje à quarta-feira em Louveira e depois viaja a Bragança Paulista para a continuidade da pré-temporada. Com o fim do Brasileirão, a diretoria intensifica conversas com Fernando Miguel e adota otimismo pela contratação do goleiro. Lateral direito, Ryan, e o volante Natan Melo, ambos do Vila, também estão próximos de reforçar o Guarani. Vitória sobre o Red Bull Bragantino garante o Internacional na elite do Brasileirão. Em última rodada emocionante, Fortaleza e Ceará perdem seus compromissos e caem para a Série B do Campeonato Nacional. Santos vence Cruzeiro, escapa do rebaixamento e se classifica à Copa Sul-Americana. Em possível despedida de Neymar e com o show de Tassiano, Peixe atropela a Raposa em casa e termina o Brasileirão na frente do rival Corinthians. Lando Norris é terceiro em Abu Dhabi e conquista o título da Fórmula 1 pela primeira vez. Max Verstappen vence a corrida, mas britânico leva a taça com 2 pontos de vantagem. Bortoleto acabou em 11º. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto que já ela vai pro ar e pode mandar também mensagem pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, que também a gente vai ler, evidentemente mandar pro ar só para você. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu trago a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos sobre o Cruzeiro, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste domingo na Vila Belmiro, o Peixe venceu a Raposa pelo placar de 3-0. Escapou da zona do rebaixamento e ainda ficou com uma vaga na Sul-Americana. Tassiano, 2 gols no primeiro tempo e João Schmidt no segundo tempo fizeram os gols do Peixe, que atuou com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Evaldo e Souza, William Arão, depois Rincon, João Schmidt, depois Gabriel Bontempo e Neymar, Barreal, depois Roleiser, Tassiano, depois Chiquinho Soares e Guilherme, depois Robinho Júnior, a equipe do Voivoda. Já o Cruzeiro, um time misto do técnico Leonardo Jardim, Léo Aragão, Fagner, João Marcelo, Jonathan e Cauã Prates, Wallace, Matheus Henrique e Japa, Eduardo, Gabigol e Ryan. Jogo que teve arbitragem na Vila Belmiro do Rodrigo José Pereira de Lima. Deu Santos, 3 para o Peixe, 0 para a Raposa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Amiga, vai onde com essa raquetinha? Eu tô esperta com a dengue. Minha filha, raquetinha é coisa do passado. Eu duvido que apareça algum mosquito aqui depois que a gente esvaziou garrafas usadas, Colocou areia nos vasos e cobriu e protegeu a caixa d'água com tela. Raquetinha. Ó, coisa do passado é sua avó. Sanas e você, todos juntos contra a dengue. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos conversar
Vamos começar aqui atendendo os nossos ouvintes. A Ponte contratou 8 jogadores, alguns não se apresentaram hoje porque estão de férias, vai contratar mais 5. Só no dia 5 de janeiro a inscrição dos atletas, só no dia 5. Ó, Velar, não tenho essa informação, tá? Só sei que chegaram 3 lá. Aliás, eu tava duvidando que ia ter reapresentação e teve, graças a Deus, né? Graças a Deus. Tô extremamente preocupado com o futuro da Ponte, mas você deve ter as suas informações, mas são diferentes das minhas. E obrigado pela mensagem. Edson Elias, bom dia CH, desejo a você e sua equipe uma excelente semana. A propósito, embora eu seja um campinheiro nato, quero desejar todo sucesso ao Mirassol. Sinto uma pontinha de inveja, uma demonstração de que boa organização e administração séria é imprescindível também no futebol. Tem toda a razão, Edson, toda a razão. E agora, a partir de janeiro, serão 2 anos de aprendizado para todo mundo, mas a CBF vai começar a colocar em prática o fair play financeiro. Você arrecadou 1 milhão, você só pode gastar até 700 mil, significa 70% do valor arrecadado. E se não pagar em dia, vai começar a sofrer sanção, talvez só a partir do ano do outro ano, né? O ano que vem é 2026, a partir de 2027. Então, vai acabar o futebol de mentiras. Vai acabar. De enrolação, de protelação, vai acabar. Não sei se já no ano que vem, mas as atitudes que estão sendo tomadas, eu acho que é um caminho sem volta. Ou os clubes se organizam, ou se organizam. Quem não se organizar está fadado a ficar pelo caminho e deixar de existir. Vou lembrar sempre, veja o que aconteceu com o meu Paulista. Campeão da Copa do Brasil, Série B, hoje tem um campeonato da Série A3 para disputar e uma Copa Paulista. E olhe lá, e uma dívida gigantesca. E para reverter isso? Não sei se é possível, tomara que seja. E eu desejo para todo mundo que está devendo muita grana, como os times de Campinas, que eles se acertem, mas a gente precisa principalmente de atitudes condizentes, né? Vamos ao YouTube aqui, Rádio Bandeirantes Campinas, bom dia a todos e aos pontepretanos campeões. Hoje, 8 de dezembro de cada ano, ao meio-dia, orações. Verdade, cara, bem lembrado. Dali Bugre, sou de Paulínia, vamos subir Bugre. Parabéns ao Abel Braga, que não escondeu e foi salvar o Inter. Seu caráter sempre foi sua maior característica. Quando passou pela Ponte, tirou dinheiro do bolso para ajudar jogadores. Realmente foi um negócio muito legal, muito emocionante, não é? E a gente fica sempre muito feliz com tudo isso. Tá tudo bem, Tigrão? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia CH, bom dia aos amigos do Nossa Área. Um abraço a todos. Realmente eu não acreditava que o Inter fosse escapar. Mas a frase do Abel pré-jogo foi marcante. Não importa o que vai acontecer nos outros jogos. Temos que fazer a nossa parte, a nossa obrigação. E ele foi lá e fez. O seu time, os seus comandados ganharam o jogo do Bragantino, meteram logo um 3-0 para não deixar margem a dúvida nenhuma. E aí os outros resultados conspiraram a favor. Derrota de Fortaleza, derrota do Ceará. E a dupla da linda capital cearense estará na Série B do ano que vem, lamentavelmente, para eles, para o futebol. Fortaleza vinha numa crescente, mas foi muito emocionante realmente. Eu confesso que acreditava nas quedas do Inter e do Vitória, para fazer companhia lá para a Juventude e também para o Sport Recife, que já tinham caído. Na última rodada, grandes surpresas, parabéns também para o Santos Futebol Clube, que a bem do futebol, o Santos é muito grande, né? O Santos tem uma história, talvez a maior história do futebol mundial, por questões óbvias. Pelo evento Pelé, por tudo aquilo que aconteceu nas décadas de 60, 70, 80 e até no finalzinho da década de 50. Então o Santos foi considerado o maior time do mundo e talvez não seja alcançado por ninguém em termos de qualidade.
Ah, mas história é história. O que manda é a realidade, é o momento, é verdade. Mas eu tô feliz pela permanência do Peixe. Você sabe que aconteceu um fato muito curioso, Tigrão, acho que você ficou sabendo, que o Internacional tomou uma cacetada na Vila do Santos. Aliás, do São Paulo. 3-0. Isso. O elenco do Inter voltou para Porto Alegre e o recado do Abel Braga foi exatamente o que eu vou falar agora. Vocês vão para casa, vejam seus familiares, fiquem com eles, que daqui 2 dias a gente se reapresenta e treina. Eu continuo acreditando em vocês. Então você veja, quem assistiu o jogo ontem como eu, você não viu nada de diferente. O Abel não arrancou nenhum coelho de dentro da cartola. Mas a parte anímica de dentro do vestiário e a maneira com que ele lida com situações desse tipo, para mim fez toda a diferença. O Inter estava calmo, Tigrão. Calmo, tranquilo. A única modificação é que o time parou de ter a bola queimando nos pés. Aí a importância do grande comandante. Ele gelou a cabeça dos jogadores e os jogadores gelaram a bola. Verdade. E tá resolvido. O Abel é considerado, por boa parte da torcida do Inter e pelos nossos companheiros lá da imprensa gaúcha, como o maior técnico da história do Inter. Eu até acho que, tecnicamente, ele é um bom treinador. Ele não é. Para mim, o maior técnico da história do Inter é o Enio Andrade. Um trabalho espetacular. Rubens Minelli, com títulos espetaculares. Agora, o Abel tem no currículo o título mundial em cima do Barcelona, só isso. Gol de Gabiru. Gabiru. Nossa, que craque, não? Fez o gol, cara. Gol do título. Jogou no Guarani aqui. Gabiru. Fez nada aqui, né? Mas fez o gol do título. Fez o gol do título, acontece. Faz parte. Faz parte. Paulo Rossi fez aqueles 3 em 82, matou a gente de tristeza, e depois nunca mais ouvi falar de Paulo Rossi. Mas eliminou o Brasil. Então o Abel realmente é um cara carismático, ele estava querendo uma oportunidade. Eu até acho que não deveria ter segurado um rabo de foguete desse. Porque você já pensou? Voltou para salvar e perdeu as 2? Trabalhou de graça. Se ofereceu para trabalhar no Inter. Foi lá, salvou o time e já disse, não quero saber mais, hein? Nem adianta me convidar. Mais uma do Abelão, parabéns para ele. Agora sai a estátua. Agora sai. Na minha opinião, agora sai. Vamos aguardar. 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. O Pedro Piscinato. Fala CH, após 40 dias do título inédito da Série C conquistado pela Ponte Preta, o elenco alvinegro se apresentou hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli, dando início aí à preparação, à pré-temporada, é claro, já de olho em 2026, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, visita o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E durante essa reapresentação teve novidades. 3 reforços que ainda, é claro, não foram anunciados, mas vão defender a Ponte Preta em 2026, já estiveram presentes aí no Majestoso, já integram o elenco alvinegro, casos como o do zagueiro Wallace Fortuna. Ele tem 31 anos, estava no Atlético Goianiense em 2025 e chega para reforçar o elenco da Ponte Preta. Além dele, o Cristiano, que a gente já vinha falando também, meia que pertencia à Portuguesa, disputou parte da última Série C com a camisa do Londrina, e também o Ebert, atacante que estava no América de Natal em 2025, onde ele fez 27 partidas e marcou 7 gols. E além desses reforços, dessas caras novas no estádio Majestoso, teve também os velhos conhecidos da torcida pontepretana: Luiz Felipe, Bruno Lopes, Pacheco, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Edson. Alguns dos nomes aí que defenderam a Ponte Preta em 2025 e se reapresentaram hoje para se preparar para 2026. CH, eu estive presente lá no Majestoso acompanhando a chegada desses atletas. Teve um atleta que eu não consegui ver, mas já está certo, está de contrato renovado, assinou recentemente e continua na Ponte Preta. O Elvis
xodó da torcida pontepretana. Ele, durante o final de semana, anunciou via Instagram, ele mesmo fez o anúncio ali da sua renovação de contrato com a Ponte Preta. O Elvis, que chegou na Macaca em 2022 e permanece em 2026, vai defender a Ponte Preta nas disputas do Paulistão, da Série B e também da Copa do Brasil, CH. Bom, a reapresentação aconteceu e antes de eu perguntar para o Tigrão o nome desses, o que ele acha, né, dos 3 jogadores novos aí que a Ponte está trazendo, o Ronaldo do Chapadão está dizendo o seguinte: todo santo dia, Carlos Henrique, você só fala negativamente da Ponte. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Não, deixa para você. Não vou perder tempo com isso, não. Vamos em frente. Wallace Fortuna, zagueiro, Cristiano Meia e Herbert, atacante do América de Natal. Tigrão. Olha, o meia Cristiano a gente conhece mais a miúdo porque vimos recentemente. Os outros 2, eu tenho informações de que estão chegando muito bem recomendados. Muito bem recomendados. Mas eu não tenho uma foto bem revelada, vou aguardar um pouquinho. Agora o Cristiano vai ajudar, um jogador de habilidade, de técnica. E com relação ao Elvis, se você perguntar aí pro grosso da torcida da Ponte, que presente, antes de sábado, qual o presente de aniversário que você gostaria de ganhar, presente de Natal, que você gostaria de ganhar de Papai Noel, antes da renovação? Mais de 90% diriam, queria ganhar de presente a permanência do Elvis. Tá aí. Essa é a grande notícia do final de semana. Para mim, uma grande notícia, é a mais importante nessa reapresentação da Ponte, nesse final de semana, e o torcedor está muito feliz com isso, e nós aqui também, porque sabemos da importância, dentro e fora do campo, do capitão. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça a Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. A Comissão Eleitoral no Guarani definiu que a chapa da oposição, Meu Bugre Forte, liderada por Felipe Rosselli, foi homologada, assim como a candidatura do Felipe Rosselli. Então, as eleições do próximo domingo, dia 14, que vão acontecer no Brinco de Ouro, terão a chapa da oposição, Meu Bugre Forte, liderada pelo Felipe Rosselli, no caso do Conselho de Administração, e a chapa da situação, Avante Meu Bugre, liderada pelo Rômulo Amaro. Inclusive, esta semana nós vamos ouvir os 2 candidatos aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, falando sobre Conselho Deliberativo e Fiscal, 4 chapas homologadas, tanto a da situação Avante Meu Bugre Forte também, Pró Guarani e Renova Guarani. São 4 chapas disputando Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Eleições durante todo o próximo domingo. Começam 10 da manhã, vão até às 8 horas da noite. E logo na sequência, já a apuração dos votos. Falando sobre o time do Guarani, mudou um pouco a programação. O Bugre iria hoje para Bragança Paulista, mas só vai na quinta-feira. De hoje até quarta, o time vai treinar em Louveira, que é o mesmo local que o Guarani treinará depois que retornar de Bragança Paulista. O Guarani treinando agora pela manhã em Louveira e os jogadores à tarde treinando na Academia do Brinco, ou seja, treinos em 2 períodos. Nessa semana, tanto o Rian, lateral direito, que vem da equipe do Vila Nova, quanto o Natan, volante, que também vem do Vila Nova, devem chegar no Guarani. Além dos outros reforços que já tinham sido anunciados. Rafael Donato, Jonathan, também o Guilherme Parede e o William Farias. O zagueiro Maurício Antônio já está treinando com o grupo bugrino. Uma outra novidade, CH, em relação à situação do Cauã Jesus. O Cauã Jesus
vai ficar no Guarani. Ele vai renovar o contrato, vai chegar essa semana e assinar até o final de 2026. Já o Caio Melo foi embora. Ele divulgou nas redes sociais um agradecimento, acabou não renovando o contrato. Quantos jogadores o Guarani deve anunciar, né? Além desses 5 que já foram anunciados? Cerca de 7 a 8 jogadores. Para, é claro, pensar no Campeonato Paulista de 2026, os atletas ficarem à disposição do Matheus Costa. Provavelmente essa semana a maioria dos reforços deve ser anunciados. Inclusive o goleiro Fernando Miguel, ele que estava na reserva do Ceará. O Ceará caiu ontem para a Série B do Brasileiro e o Fernando Miguel deve ser anunciado. Valeu, CH! Valeu. Tigrão, 30 segundos, vamos falar do Guarani. Bom, eu queria um pouco mais, mas o tempo, como diria Renato Silva, ruge. Já perdeu 7 segundos. Pois é, eu acho que tá indo muito bem. Tenho repetido isso várias vezes. Cauã Jesus ficando é uma boa. É uma muito boa. O Caio Melo eu acho bom jogador. Seria melhor que tivesse ficado. E o Isaac idem. Além das 5 contratações já anunciadas e que são todas com jogadores de perfil de Série B. Nada mal o início de reformatação do elenco do Guarani para 2026. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes e terminou o Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, com os seguintes resultados. No sábado, Mirassol e Flamengo empataram pelo placar de 3-3. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 5-0. O Botafogo derrotou Fortaleza 4-2. O Palmeiras fora de casa venceu o Ceará por 3-1. Corinthians e Juventude empataram por 1-1. O Fluminense derrotou o Bahia por 2-0. O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 3-1. Tivemos ainda a vitória do Santos 3-0 para cima do Cruzeiro. O Grêmio fora de casa derrotou o Sport por 4-0. E o Vitória venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Classificação, portanto, final do Campeonato Brasileiro da Série A. Flamengo, campeão com 79 pontos. Palmeiras vice 76. Cruzeiro, Mirassol, Fluminense estão na Libertadores da América. Botafogo e Bahia na pré-Libertadores. O São Paulo terminou na 8ª colocação, pode garantir vaga na pré-Libertadores se Fluminense ou Cruzeiro, um dos dois, evidentemente, conquistar o título da Copa do Brasil. O Grêmio foi o 9º colocado, Red Bull Bragantino 10º, Atlético Mineiro 11º. O Santos conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana, terminou na 12ª colocação. À frente do Corinthians, que foi o 13º. Vasco 14º, Vitória 15º, Inter 16º. Estão rebaixados Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Estes times jogarão contra a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B do próximo ano. Lembrando que Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo conquistaram o acesso e os times que estarão, portanto, na Série B, além daqueles que eu citei, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, CRB, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Operário, Vila Nova, América Mineiro, Atlético e Botafogo. São os times, portanto, que vão disputar a Série B do próximo ano, times que permaneceram na Série B. Então, portanto, é encerrada a competição, lembrando que na quarta-feira tem jogos importantes. Pela Copa Intercontinental, Cruz Azul e Flamengo vão jogar às 14 horas no horário de Brasília, e também na quarta-feira o primeiro duelo entre Cruzeiro e Corinthians, 9h30 da noite no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. Na quinta-feira, o primeiro jogo do duelo entre Vasco e Fluminense será às 8 da noite no Maracanã.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Valeu. Alô, alô, 1, 2, 3, alô, alô, testando áudio, testando som.